Oi, gente! Hoje eu vim aqui com a decoração de um bolo super lindo, super delicado no tema da Páscoa. Um bolinho super especial, gente, com um tema tão delicadinho. E a gente faz ele assim bem simplesinho. Quis trazer aqui o passo a passo para vocês. Peguei aqui já o meu cake board, coloco recheios, né? Eu coloco recheio ou chantilly no prato pra gente estar grudando o bolo. Já vim com o meu bolo aqui que estava na geladeira, como eu falo pra vocês, né? Já de outros vídeos eu faço meus bolos sempre um dia antes e decoro no dia seguinte, né? Quando eu vou entregar esse bolo pro cliente. Esse bolo ele foi recheado com mousse de leite ninho e morangos, tá, gente? Então eu faço sempre aquela contenção ali com o chantilly em volta, né, com o chantininho em volta. Tô mostrando aqui pra vocês que ele tá bem molhadinho mesmo esse bolo. Porque aqui, como eu já falei também, meus clientes sempre pedem, olha, eu gosto do bolo bem molhadinho. Esse bolo, quando ele vai morangos frescos, né, a gente sempre tem aquele medo ali de molhar demais, mas fica numa estrutura perfeita, fica no ponto de calda certinho, não vai vazar, não vai desestruturar. O recheio tá super firme, é um recheio maravilhoso de trabalhar com ele. Você colocando ali as quantidades certinhas, você consegue um recheio bem estruturado, até mesmo para usar morangos frescos no recheio. Então, tô cobrindo esse bolo aqui com o meu chantininho, que é o meu chantilly bem gelado, batido com leite em pó. Eu coloquei aqui nele, gente, um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, de corante rosa. Coloquei o rosa seco, tá? Mas coloquei bem pouquinho mesmo, só pra dar um leve tomzinho nele. Como é o tema Páscoa, né? Eu não queria ele todo branquinho, a cliente me mandou uma inspiração. Aí só que assim, realmente não era muito branco, né? Só que eu queria um rosa para tirar, quebrar um pouco o branco do chantilly. Então, pelo vídeo, a gente não consegue ver muito bem, mas aqui ele ficou num tomzinho de rosa bem, mas bem clarinho mesmo. Então, cobri todo o meu bolo aqui primeiro com essa parte, ele vai ser um cachepô, né? Vai ter aquela madeirinha e aquele cachepôzinho ali imitando a madeirinha depois embaixo. Virei a minha câmera aqui, pessoal, para mostrar para vocês aqui o movimento da espátula, né? Como a gente sempre fala, a espátula tem que estar ali no ângulo certinho e ela não mexe, o que mexe é somente a bailarina. Então, eu coloco a minha espátula aqui bem grudadinha no meu bolo e no prato e vou girando somente a bailarina aqui. A gente faz uma leve pressãozinha, mas é bem leve mesmo sobre o bolo, pra gente não arrancar o chantilly e pra gente deixar o nosso bolo bem lisinho. Então, já dei essa pré-alisada, depois eu venho aqui com a espátula. Vocês podem ver que eu dou uma leve inclinada aqui na espátula, mas é bem leve mesmo. E não chega até o final, né? Não chego até o outro lado. A gente vem tirando essas quinas aqui. Então, dá uma leve inclinadinha aqui na sua espátula e vai até o meio do bolo, retirando o excesso da quina. Meu bolo, ele vai ter quinas imperfeitas, né? Mas eu não quero que ela seja imperfeita demais, né? Muito alta. Eu quero que ela seja uma quina imperfeita mais baixa. Então, eu tiro o excesso, depois a gente abaixa aqui novamente, né? Quando a gente passa a espátula por cima, dá uma baixadinha que vai subir novamente na hora que eu passar a espátula ali alisando. Ele vai ser um bolo liso, porque a referência, né, que a cliente me mandou era de um bolo liso. Então, assim, não vai ter espátula de textura, ele vai ficar lisinho assim. A gente vai fazer uma textura ali mesmo só no cachepô, que é com um pincel. Mas essa parte aqui, ela vai ficar toda lisinha. E eu, particularmente, eu amo bolo lisinho, gente. Eu vou voltar aqui repondo o chantilly aqui nessa parte de baixo. Vocês podem ver que é onde que ficou falhando ali, né? É onde que falta chantilly, a gente vem adicionando, a gente vem colocando mais chantilly. Eu gosto de colocar com a própria manga, né, de confeitar, porque se você vir com a espátula, parece que às vezes não pega a quantidade certa, não fica ali na mesma altura, né, do bolo, para o bolo ficar retinho depois. Então, é bom já vir com um saco de confeitar, já deposita chantilly ali aonde que tá faltando, porque quando dá certo também com a espátula, né, quando a gente vem adicionando o chantilly com a espátula, mas parece que é um processo mais repetitivo.
Esse processo que eu estou fazendo aqui agora, pessoal, é de tirar as bolhas, né? Às vezes na hora que a gente tá adicionando o chantilly, a gente deixa um espacinho, aí fica aquelas bolinhas. Onde tem essas bolinhas que fica aqui, como vai ser um bolo liso, eu quero ele o mais liso possível, eu vou tirando as bolinhas. Então, eu venho só repondo mesmo, eu vou estourando elas, faço ali tiro o excesso delas ali, né, com a espátula, faço um furinho e vou depositando chantilly lá dentro, para depois a gente alisar novamente e ficar lisinho e sem bolhas. Pessoal, e aqui no canal já tem receita, tá? Dessa massa maravilhosa e super estruturada, já tem receita. Tem receita também desse mousse de leite ninho, tem receita tanto para recheio, né, de bolo, assim, num ponto mais firme, quanto para bolo de pote, que é um ponto mais cremoso, né? Não tão firme, não tão estruturado, mas já tem receitas aqui. Tem de outros recheios também, tem de brigadeiro, tem de coco, tem de brigadeiro de leite ninho, então tem algumas receitas já aqui no canal. Tem receita da massa de baunilha, tem receita da massa de chocolate, tem receita da massa amanteigada. Essa massa que é a que eu trabalho aqui, ela é maravilhosa, é uma massa perfeita, ela é saborosa, ela é bem estruturada e aguenta a calda, como eu mostrei pra vocês, né? Um bolo que fica bem molhadinho e bem estruturado, sem erro, tá bom, gente? E receita, pessoal, é só seguir o passo a passo certinho que dá tudo certo. Vou deixar então o link aqui pra vocês na descrição do vídeo, dessas receitas, né, desses vídeos que já tem aqui no canal. Vou deixar o link também aqui dos cake boards. Esses cake boards eu compro no Mercado Livre, super em conta, compensa bastante, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês também de onde que eu comprei ele. Pessoal, agora é só a gente vir alisando aqui mesmo, né? Calma e paciência, bem tranquilo. A gente passa a espátula aqui até deixar ele bem lisinho. Uma dica que eu dou também pra vocês é dar uma molhadinha na espátula. Eu gosto muito de fazer isso quando são bolos lisos, né? Sem espátula de textura. Então, peguei a espátula lisa, dei uma molhadinha nela com água e tirei o excesso. E pronto, deixei o bolo lisinho. Olha só que perfeição. Peguei aqui agora o meu chantilly tingido, eu tingi ele com marrom, coloquei bem pouquinho também, porque a referência que a cliente me mandou era um marrom mais clarinho, né? Não era aquele marrom mais madeira, mais escuro mesmo. Peguei, só fui colocando o chantilly, o corante aos pouquinhos no chantilly, até atingir esse marrom mais clarinho mesmo. Para fazer o cachepô não tem segredo, eu só vim passando aqui na base do bolo com a manga de confeitar, com a mesma espátula que eu usei para alisar o bolo, é a mesma que eu vou usar para alisar aqui essa parte de baixo. A gente só vai tomar cuidado mesmo para não pegar, né, na parte de cima do bolo. Então, eu vou encostar somente aqui na parte de baixo, para não pegando a parte de cima, não tá encostando nessa parte clara do bolo. E aí, eu vou vir aqui com esse mesmo movimento. Vou tirar esse excesso que sobrou daqui de baixo agora. Vou dar uma alisadinha. E o importante também que vocês podem ver, que eu comecei e terminei do mesmo lado do bolo. Aquela parte em que a gente para a espátula é a parte que eu vou deixar ali para ser as costas, né? Essa parte aqui. Então, é importante eu terminar esse cachepô do mesmo lado que eu terminei a parte que eu alisei, a parte mais clara. Pessoal, eu preparei um e-book que vocês vão encontrar nele receitas completas de massas fofinhas, recheios irresistíveis e caldas perfeitas. E ainda coloquei nele um bônus com bolos caseiros que mais vendem. Tudo explicado de forma simples e prática, mesmo para quem está começando do zero. Então, se você sonha em fazer da confeitaria uma renda ou quer melhorar ainda mais seus bolos, esse guia ele foi feito para você. Ele é um e-book digital com acesso imediato e está disponível por um valor bem acessível mesmo. Vou deixar o link aqui para vocês cliquem no link, garanta ele agora mesmo e comece hoje mesmo a transformar aí sua paixão por bolos em lucro. Então, assim, é um e-book que tá bem completo, tem as receitas, né? Então, se você quer aí ter todas as receitas anotadas aí, em quantidades, em gramas, certinho, para você ter acesso sempre que precisar, é só clicar no link aqui e baixar o e-book. Pessoal, o efeito madeirinha a gente faz com um pincel, né? Pode ser qualquer pincel, peguei esse de silicone, não tem segredo também. É só você ir passando ele aqui por cima e ir tirando o excesso do pincel, né? Não deixe esbarrar como eu deixei ali, mas tá bom, também não vai dar nada. E é só ir passando, se você quiser ele um pouquinho mais rústico, né? Pode passar novamente, pode passar 2 vezes. Depois eu vim aqui, gente, com um palito, pode ser um palito de dente ou um palito de churrasco.
E aí a gente vai fazendo as marcações, né? Como se estivesse dividindo ali as lasquinhas da madeira desse cachepô. E com esse mesmo palito, depois a gente vem fazendo umas ondulaçõezinhas entre meios aqui, onde que a gente fez esses risquinhos. O palito de dente ou palito de churrasco que você for usar, é importante sempre tirar o excesso também, porque senão ele não dá profundidade conforme você vai passando ele. Passou, limpa o palito e aí você vem fazendo de novo, porque depois ele não dá profundidade, como aconteceu aqui agora. Então, você vai lá e limpa para ficar essa marcaçãozinha perfeita, imitando a madeira. Esse é um bolo cheio de detalhes, né? E isso é o que é o bom da confeitaria, que a gente pode criar, que a gente pode inventar, que a gente pode colocar a nossa criatividade aqui para fora. Então, assim, é um tema muito lindo, né? Que normalmente sai bastante os pais que querem fazer fotos, né, para mêsversário. Então, sempre uso esse tema para fazer as fotinhas das crianças nessa época de Páscoa. Eu acho ele um tema apaixonante, porque é um tema de Páscoa, dá para você fazer aí inovar. Confeitaria, né, em si, todo, dá para você inovar, dá para você inventar. E o bom da confeitaria é isso. Cada bolo parece que é um quadro branco, né? Coloquei aqui, gente, um saquinho corante laranja e em outro eu coloquei o verde do mesmo jeito. Eu coloquei um pouquinho de chantilly dentro do saco e já coloco o corante dentro do saquinho mesmo, tá? E já misturo ali. E aquele saquinho, gente, esses aqui, daqueles que usa para cone recheado. Então, eu sempre uso deles quando é para fazer trabalhinhos pequenos assim. Porque aí não precisa da gente estar sujando uma manga de confeitar, né? Porque é para usar uma quantidade pequena de corante. Fui fazendo aqui cenourinhas, né? Agora assim não parece, mas depois que a gente vier com os cabinhos verdes, vocês vão entender e vão ver que vai ficar um acabamento bem bonito mesmo, bem legal. Não tem segredo, aqui é só a gente vir puxando mesmo um risquinho. Se você quiser fazer um movimentinho de vai e vem também, é só puxar. Fiz a mesma coisa aqui com o corante verde, tá, pessoal? Aí fiz um buraquinho bem pequenininho mesmo. E pra gente fazer o caulezinho aqui, né, da cenoura, é só a gente vir fazer bolinhas. Eu vim fazendo 3 bolinhas, né, uma do lado da outra e uma em cima. Aí já deu esse efeito mesmo, assim, de cenourinha. E depois com esse mesmo verde aqui, eu fui fazendo bolinhas verdes ao redor do bolo, porque era a inspiração que a cliente queria. Então, como eu falei pra vocês, acaba que é um bolo super rico em detalhes, né? E fica perfeito, fica muito bonitinho. Fiz uma cenourinha ali de cabeça pra baixo. E depois que a gente colocar o topo, a gente vai dando uma olhadinha, ver onde mais precisa, vai fazendo mais, se for necessário. Joguei um brilho aqui nele, né? Pra dar um brilhinho. Fiz mais algumas cenourinhas ali também, depois eu vim com o verdinho, arrumando. E já vim com o topo, que é a cereja do bolo. Um topo muito lindo também. Cada detalhe desse bolo foi pensado com muito carinho para transmitir a doçura e a magia dessa época tão especial que é a Páscoa, né? A Páscoa é tempo de renovação, de amor e, claro, de muita doçura. E com um bolo lindo como esse, tudo ainda fica mais inesquecível. Então, esse é o bolinho de hoje que eu trago aqui para vocês, o passo a passo. Espero que vocês tenham gostado dessa decoração. E se você tiver gostado, já curte, comenta, compartilha com alguém que ama confeitaria assim como a gente. Não deixe de dar uma olhadinha nos outros vídeos aqui do canal. Vou deixar todos os links aqui para vocês na descrição. E esse é o resultado final desse bolinho lindo para comemorar um mês de vida da Isis. Ficou perfeitinho, né, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado.